Provocações reflexivas. A esperança é uma virtude dos despossuídos, das minorias políticas, dos pobres, dos condenados da terra. Sabemos como somos salvos de nossos problemas porque fazemos alguma coisa com a esperança. A esperança é a senhora das coisas exteriores que afetam o nosso corpo. A religião é marcada pela esperança justamente porque, na origem, toda religião se constrói sobre a limitação humana que é vivida pelas pessoas, sobretudo quando se encontram em posições precárias diante do poder. Apesar das deturpações que as religiões sofrem pelo poder que homens de má fé exercem sobre a boa fé humana, no fundo, a religiosidade é sempre um desejo de esperança. E o que é esperança? Tenho vontade de definir a esperança como desejo de ter desejo. Digo isso porque nós precisamos hoje fazer algumas distinções. Devemos desejar o desejo, mas vejo um perigo imenso na esperança não pensada sem reflexão, porque ela não nos conecta com o desejo do desejo, que é o lugar onde a esperança se apresenta em toda a luz. Voltando à distinção necessária, é preciso opor a esperança como desejo de desejo. E desse modo, como salto para o desejo e para o mundo que se constrói por meio dele, há uma esperança como autorrealização. A esperança não pode ser uma mera palavra que nos daria aquilo que, na verdade, ela apenas promete. Com a esperança, muitas vezes, acabamos nos contentando em afirmá-la. Mas o que é agir em nome da esperança? Se quisermos falar de uma ética da esperança, devemos pensar na esperança que podemos ter e, mais ainda, a que devemos sustentar. Assim, devemos fazer com a esperança o mesmo que precisamos fazer com a felicidade, que também precisa ser pensada. Há mediações que temos de fazer se não quisermos falar ou agir de modo ingênuo, mas podemos superar isso. E esse esforço pode ser compreendido como esperança. A esperança é um conceito fundamental, mas assim como aconteceu com diversos conceitos, ela também foi capturada para os fins de poder, seja esse poder em nome do capital ou em nome das teologias. Esperança é justamente o que temos quando nos encontramos em uma encruzilhada. É a nossa relação com caminhos possíveis, caminhos cruzados, caminhos abertos, caminhos por abrir. Esperança é um caminho que temos. Texto, Márcia Tiburi. Desejo como existência. Desejo é carência, vazio que busca fora de si o preenchimento. Por isso ambicionamos, cobiçamos, etc. O desejo é uma perturbação da alma. Outros entendem que o desejo é uma opinião fantasiosa, que se alimenta dos vícios, uma pulsão de vida que busca sentido ou significado, uma força que atua nos pensamentos, uma inquietude e ansiedade que busca extravasar, transbordar. Tenho que fazer e tem que ser agora. Aonde encontrar as respostas? As dúvidas são muitas. Por que estou aqui? Por que eu nasci? Para onde eu vou quando partir? Qual é o sentido de estar vivo? Existe outra vida após esta? Essa ansiedade por respostas nos faz correr atrás de justificativas e artifícios, pois é um sentimento de angústia e dúvidas. Percebemos que surge o desejo de respostas, ou seja, é novamente o desejo agindo em nós. Mas agora por questões muito íntimas e pessoais, que desencadeiam outros desejos como muletas para se opor ao sentimento de vazio. Então preenchemos esse espaço temporal existencial através de mecanismos de distração. Pesquisas revelam que os finais de semana, feriados e períodos de festas são marcados por acidentes e mortes, momentos em que as pessoas extravasam suas emoções reprimidas e as circunstâncias vão ao infinito. Basta você analisar o que fez ontem, na semana passada ou o que vai fazer amanhã. Você precisa justificar o fato de estar vivo. Isso se desdobra em atividades, trabalhos, viagens, jogos, vícios, sexo, etc. Essa pulsão de vida está agindo em nós o tempo todo, e sendo uma pulsão, o desejo está presente. A falta de desejo gera tristeza. O desejo é transbordamento, excesso de vida. Quem usa o desejo como uma virtude é fascinante.
Aquele que descobriu o seu lugar no mundo, descobriu sua utilidade, o seu propósito e faz isso com maestria, com amor. Aquele que sente falta quando não produz, não vê a vida como peso, como sacrifício, não fica torcendo para acabar. Na verdade, sente tanto prazer, tanto desejo, que pede para não acabar. Não sente o tempo passar. Novamente, professor Clovis, sobre o happy hour. Desejamos o happy hour e chamamos de happy hour o momento que a semana acaba, a hora feliz. Mas pensem comigo, se a vida estava na semana, a hora feliz é quando a vida acaba. Assim você passa o mês desejando o 5º dia útil, você passa o ano desejando as férias, você passa décadas esperando a aposentadoria sem perceber que cada segundo que você torce para passar logo, você torce para a vida passar logo. Nesse segundo que você quer que acabe, portanto, não vejo nenhuma diferença do suicida, senão pela covardia. O suicida não suporta mesmo e acaba com tudo. Você, covarde, não acaba, mas torce para acabar logo. Somos suicidas em conta-gotas, pessoas tristes, que esperam a semana passar para comemorar o happy hour na sexta-feira às 18, para esquecer a semana que você empurrou com a barriga e viveu mediocremente. Quanta tristeza! Desperdiçar cada instante de vida imaginando que o desejo de ser feliz está no depois. O sentimento mesquinho diante da vida que não reconhece a chance de ter nascido e continuar vivo, torcendo que a vida acabe, supondo outros instantes felizes, é como abrir mão da vida em carne e osso, vivida de instante a instante, e ainda vender esta vida de forma tão fácil para a tristeza, patrimônio tão raro, patrimônio tão singular que é a vida. Clovis nos convida a viver cada instante vivido de forma consciente, onde o momento possa ser eterno. Cada momento é tão bom que poderia não acabar mais, e se algum momento tem de fato que acabar, que se repita outras vezes, que eu aproveite aquele momento por inteiro, e não no devaneio da memória temporal, sem antecipar nada, sem desejar a felicidade, mas entendendo que ela já se faz presente. Isso é sentir a vida, sentir-se vivo, estar no mundo, viver com intensidade as atividades e os ofícios das minhas escolhas, não desejar a vida que ainda não vivi, não viver na expectativa e na ansiedade do futuro. Os desejos por agir são o que mantém a alma liberta, mas também em perigo. Sêneca faz uma analogia entre a ânsia pelos desejos sensoriais e a vontade irresistível de coçar uma ferida quase cicatrizada. Na mente humana irrompem desejos como feridas cujo tormento equivale à sensação de prazer. A intimidade entre dor e prazer é percebida em uma sensação ambígua. Assim, seus desejos, fechados em sua estreiteza, sem possibilidade de evadir-se, acabam por sufocar a si mesmos. Provocações reflexivas. A antroposofia é uma linha de pensamento criada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, que estabelece uma espécie de pedagogia do viver, abrangendo nesse conceito setores da vida humana como saúde, educação, etc. Os setênios demonstram como se pode entender os ciclos de vida de uma maneira prática. Os 3 primeiros setênios, de 0 a 21 anos, são denominados setênios do corpo. É um período que o ser humano enfrenta a jornada do amadurecimento físico e a formação da personalidade. Dos 21 aos 42 anos são denominados setênios da alma. Nesse período, o ser humano já passou por todas as experiências básicas da vida, fazendo várias opções, como a vida conjugal, o trabalho e a família. A partir dos 42 anos, estamos prontos para iniciar a vida com maturidade, profundidade e espiritualidade. O ninho, de 0 a 7 anos. Interação entre individual, adormecido, e o hereditário. Sentido de si, de 7 a 14. Autoridade do outro, autoridade amada. Puberdade e adolescência, dos 14 aos 21 anos. Crise de identidade. O eu, dos 21 aos 28 anos. A independência e a crise do talento. Experimentar limites. Fase organizacional e crises existenciais, dos 28 aos 35 anos. Crise de autenticidade, dos 35 aos 42 anos. Altruísmo versus querer manter a fase expansiva, dos 42 aos 49 anos. Ouvir o mundo, dos 49 aos 56. Abnegação e sabedoria, dos 56 aos 63 anos.
fase do mestre, dos 63 aos 70 anos. Hoje, talvez essa divisão seja um pouco diferente, com certeza faz sentido pensar em mais 1 ou 2 ciclos de 7 anos, visto que a longevidade vem aumentando. Metaforicamente ou não, poucas linhas de pensamento conseguem ver de forma sistêmica como essa. Assim, é impossível pensarmos em algo tão complexo quanto a nossa vida de forma linear e homogênea. Não existe fórmulas para a vida. Texto Marcelo Sá.